Olá, meus queridos amigos, bem-vindos ao nosso Momento Vocacional. O mês de agosto é conhecido por ser o mês vocacional, mês este onde nós rezamos mais intensamente para que todos os batizados se sintam cada vez mais responsáveis e para que se comprometam com os serviços das pastorais e movimentos em suas comunidades. Nesse sentido, continuando a nossa série de entrevistas, convidamos hoje para falar sobre a vocação à vida matrimonial o casal Luciana de Carvalho Damasceno e Mateus dos Santos Dias Damasceno, que residem aqui mesmo na cidade de Limeira e pertencem à paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus da mesma cidade. Sejam bem-vindos, Luciana e Mateus, ao nosso Momento Vocacional. Muito obrigada, Mateus, pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui hoje. Nós que agradecemos. Pergunta ao casal, então, a Luciana, ao Mateus, como que se deu, então, o pessoal em casa quer saber, como que se deu esse chamado de vocês, tão jovens, né, para a vida matrimonial? Bom, primeiramente, resumindo um pouco a história, né? Eu sempre fui uma pessoa de igreja, na paróquia Santa Terezinha eu sou ministra e também faço parte do coral. Então, por eu sempre ter uma vivência bem grande em igreja, né, bem ativa, eu procurava, assim, desde quando eu me vejo por gente, quando construísse uma família, encontrar alguém que também participasse da igreja, que tivesse, né, os mesmos princípios, as mesmas crenças que eu. Então, assim, desde os meus 15, 16 anos, sempre rezei muito nessa área, entreguei, né, para as mãos de Nossa Senhora, fui rezando e esperei. Esperei sem pressa, né, tudo no tempo de Deus. Bom, comigo acho que é de forma semelhante também. Sempre busquei alguém que seja para a vida toda, né? E acabei encontrando a Luciana. Foi meio que bem bacana a maneira que a gente se encontrou. Basicamente a gente estudava na mesma faculdade, então a gente acabou pegando o ônibus no mesmo ponto de ônibus. Então, dia sim, dia não, a gente se encontrava um pouquinho, conversava um pouco e por uns 2 anos, né, a gente formou nossa amizade. Depois disso, veio namoro, namoramos aí por uns 2 anos e mais 1 ano noivado e nos casamos. Maravilha, olha como que nós podemos ver, né, queridos amigos que nos acompanham, desde pequeno, participando então da comunidade, frequentando na igreja e também mesmo ponto de ônibus, né, começaram até estudando juntos, então Deus, né, vai chamando, como nós já meditamos em outros vídeos na nossa série, Deus vai chamando de várias maneiras, de vários modos, e não importa o lugar. Eu gostaria de falar aqui, citando a exortação apostólica do Papa Francisco, que ele publicou no dia 8 de abril, né, de 2016, a Amoris Laetitia, que fala muito do amor, né, e da vivência, né, matrimonial. E ele diz assim, o Papa, no número 29, no capítulo 1, que a família é chamada a compartilhar a oração diária, a leitura da palavra de Deus e a comunhão eucarística, para fazer crescer o amor e tornar-se cada vez mais um templo onde habita o Espírito Santo. Olha que bonito. E aquilo, né, que vocês partilharam, esse amor que começou lá, né, na adolescência de vocês, depois foi se aprofundando com a espiritualidade, com a oração, participação na comunidade, nas missas. Então é um pouco disso que o Papa fala. Nós percebemos a profundidade que vocês disseram, de como vocês são felizes, né, pelo sorriso, pelo olhar de um para com o outro, né, que vocês são bem realizados nessa vocação. Mas nós sabemos também que não é fácil, né, viver uma vida a dois, nessa vida matrimonial. Então, eu pergunto para vocês, para o casal, né, a Lu e o Mateus, para vocês, quando o assunto é a vivência da vocação matrimonial, quais são os desafios, né, que vocês percebem, que vocês identificam, né, no dia a dia de vocês? Bom, acho que a primeira coisa é entender que somos pessoas diferentes, com criações diferentes, costumes diferentes, né? E saber lidar com essas diferenças no nosso dia a dia. Então, a gente tem que aceitar o outro,
aceitar a diferença, saber que às vezes a gente tem que ceder algumas coisas para que o bem comum aconteça ali, né? E eu penso também que uma coisa que eu sempre friso quando as pessoas me perguntam sobre isso também, a gente casa não é pra gente ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz e essa felicidade traz a nossa felicidade também. Então isso é uma coisa assim muito forte, muito importante, né? E também muitas vezes as pessoas falam assim, porque se der certo, aí eu fico, eu permaneço, tudo bem. Não, a gente tem que fazer dar certo, querer fazer dar certo. Isso eu acho que é muito importante. Bom, outro ponto também que eu vejo que é importante é aprender a ceder. Eu digo isso pensando que nem sempre aquilo que você tem em mente é aquilo que você precisa ter. Às vezes você precisa estar pensando no próximo, no caso, no seu companheiro, que às vezes a vontade dele é importante também que seja atendida. Então, deixar de pensar em você e começar a pensar um pouco mais no seu companheiro. Isso é muito importante também. Perfeito. Olha que interessante, né? Se colocar no lugar do outro também. Aquilo que a gente sempre escuta, né? A alegria de um deve ser a alegria do outro, né? A tristeza, a dificuldade de um também deve ser a mesma, né, do outro. Claro, nós temos as dificuldades que fazem parte de toda a vocação, de qualquer vocação, seja qual ela for. Mas também nós temos um modelo. E com certeza vocês também têm esse modelo que é a Sagrada Família, né? Que ajuda, assim, com os princípios, os valores, o exemplo e o testemunho de vida, né, deles. E eu trago também, mais uma vez aqui, a citação no número 66, no capítulo 3º, né, da exortação Amoris Laetitia. O Papa diz assim: a aliança de amor e fidelidade vivida pela Sagrada Família de Nazaré ilumina o princípio que dá forma a cada família e a torna capaz de enfrentar melhor as vicissitudes da vida e da história. Sobre este fundamento, cada família, mesmo na sua fragilidade, pode tornar-se uma luz na escuridão do mundo. Olha que bonito, né? A Sagrada Família, então, deve ser aquilo, claro, que norteia a vida aqui do nosso casal convidado, mas também a vida, né, de vocês aí que já vivem essa vocação tão bonita e você que está se preparando para isso. Continuando essa nossa entrevista, como nós ouvimos no início, o mês de agosto é o mês vocacional. E sempre existe um tema que a Igreja do Brasil então coloca para ajudar a nossa reflexão sobre a vocação. E o tema do mês vocacional deste ano é Cristo vive, somos suas testemunhas. Então, para vocês, Luciane e Mateus, o que falta, o que vocês acham que falta ainda em nossas comunidades para que se possa anunciar que verdadeiramente Cristo está vivo e para que possamos ser suas testemunhas? Bom, Mateus, eu pessoalmente creio que todos nós somos humanos, né? Todos nós temos falhas. E um ponto muito importante é saber reconhecer que nós não estamos completos ainda. Nós precisamos buscar melhorar, precisamos buscar a igreja e buscar a salvação. Esse é um ponto muito importante que todos têm que reconhecer. Não estamos prontos ainda. Nós precisamos estar continuamente buscando isso. Eu acredito também que nós sairmos do nosso egoísmo, né, doarmos um pouco do nosso tempo precioso para as coisas do reino, para as coisas de Deus, saber mesmo administrar. É lógico que tudo tem sua importância, mas saber administrar melhor esse tempo, sair desse egoísmo e olhar só para o nosso próprio umbigo. E também saber, assim, ir contra a maré do mundo, porque às vezes o mundo mostra uma infinidade de coisas, fala para você, desista, faça isso, isso não é o correto. Então a gente saber remar mesmo contra o mundo e seguir fiel, né, ajudando na obra do reino, e sempre evangelizando para que mais pessoas participem do reino, sendo essas testemunhas verdadeiras do reino de Deus. Olha que interessante, então, meus queridos amigos que nos acompanham. Se colocar no lugar do outro, né? Doar um pouco do tempo. Eu conheço o casal aqui já tem um tempinho, o Mateus tem um emprego dele, a Lu também tem,
mas mesmo assim, na correria do dia a dia, da semana, sempre doa um pouquinho do seu tempo, administram o seu tempo para colocar então os dons, os carismas a serviço da comunidade. Que nós ouvimos no início, né, da nossa entrevista, Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, aqui mesmo na cidade de Limeira. Então, vai aí também, né, uma motivação, uma inspiração. Todos nós temos as nossas correrias, os nossos afazeres, mas a pergunta é, como que nós temos administrado então o nosso tempo? E tem como, né, doar um tempinho para a comunidade, tem como, nos diz, né, o tema do mês vocacional desse ano, sermos testemunhas, anunciar que Cristo vive. E anunciar que Cristo vive é anunciar também no meio das dificuldades, da correria do nosso dia a dia, mas a gente administra o nosso tempo, a gente reserva um tempinho para Deus e a gente consegue, né, com certeza, contribuir, anunciando e testemunhando que o ressuscitado está vivo no meio de nós. Para finalizar, então, esse nosso momento de entrevistas, eu peço então que o nosso casal aqui, a Luciana e o Matheus, um casal tão jovem, quanto tempo de casados, casal? Dia 15 de agosto, 2 anos de casados. Olha, um casal jovem, abraçaram o matrimônio como vocação e, como vocês perceberam, são muito felizes, muito realizados, mesmo com os desafios que fazem parte de toda a vocação. Então agora eu vou pedir para vocês, né, com toda essa alegria, né, com essa juventude que vocês carregam, deixem uma mensagem motivacional para as pessoas que estão nos acompanhando. Bom, como a gente já falou também um pouco antes, não é fácil nesse mundo que a gente está vivendo. Às vezes as tentações, muitas coisas erradas, né, aparecem. A gente tem que ter a decisão mesmo de querer seguir, né, no caminho certo. A gente não deve pensar, às vezes, em apenas curtir, em namorar desenfreadamente. A gente tem que pensar em ter um relacionamento, um compromisso com uma pessoa, para a gente procurar crescer e ter uma família cristã, né? Dar os frutos para Deus. E assim a gente vai ser verdadeiramente feliz, porque a gente vai estar fazendo a vontade do Senhor. Então eu acredito assim que vale a pena, né? A gente é prova disso, né? Que a gente casou recentemente e graças a Deus estamos muito bem. E mesmo sendo difícil, vale a pena, porque a gente tem momentos ruins, mas a maioria dos momentos são bons, e pelo menos no nosso caso está sendo, né? Com as graças de Deus. Então, vale a pena. Tenha um casamento santo. É isso mesmo. E é muito bom estar casado. É muito bom ter alguém para poder conversar, para colocar uma ideia, ver qual que é a opinião sincera dela, para desabafar no final do dia, ver como é que foi o dia da pessoa. Isso é uma rotina que a gente tem bastante. Perguntar como é que foi o dia dela, como é que foi meu dia, a gente contar, compartilhar experiências, e isso é muito gostoso. Então recomendo para todos que quiserem ter essa experiência, é muito bacana. Então dá para resumir muito bem isso, que vale a pena, né? A vida matrimonial, né? Essa vida a dois, que na verdade se torna uma só carne, né? Que tem as suas dificuldades, mas ambos, através do diálogo, do respeito, da cumplicidade, da fé, conseguem, né, passar por todas as tempestades, as adversidades, remar, né, contra a maré. E eu lembro também aqui, finalizando essa nossa entrevista, esse nosso momento vocacional, que a imagem que deve ser bem nítida, presente no matrimônio católico, é a imagem de Cristo e o como que Ele amou a igreja, né? A fidelidade, a doação, a entrega. Então essa deve ser a imagem, né, do matrimônio católico também, né? Esse doar-se, se colocar no lugar do outro, né, ser fiel, né, ser transparente. Então esses valores, né, Jesus nos ensinou muito bem. Finalizo então esse momento com uma frase aqui do Papa Francisco, onde ele diz: as famílias constituem o primeiro lugar onde nos formamos como pessoas e, ao mesmo tempo, são os tijolos para a construção da sociedade. Agradeço a Luciana, ao Matheus, né, pela disponibilidade de estar aqui conosco, nesse nosso momento vocacional. Obrigado você também, que nos acompanhou
né, neste nosso vídeo. E já aproveito para convidá-lo para o nosso próximo encontro, onde teremos a participação de uma religiosa, que falará para nós sobre a vocação à vida consagrada. Obrigado, Luciana. Obrigado, Mateus. Obrigado a você que nos acompanhou e um grande abraço a todos. E que a Sagrada Família de Nazaré interceda por este casal e também por todos os casais que nos acompanharam e também aqueles que um dia vão receber também o sacramento do matrimônio. Fiquem com Deus.